Continuando o estudo do livro de Atos, como eu proponho, né, que você não olhe nem para um, nem para outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça a leitura desde Gênesis e vai dando sequência. Continua praticando seus atos. Porém, ao longo do tempo, você vai perceber que o próprio Evangelho, ele vai, sobre a luz, né, do Espírito de Deus, ele vai te direcionar. Então não preocupa com as acusações, com as críticas, com as exposições, com o quanto, né, as pessoas vão se levantar e vão te mostrar, né, e vão te apontar o dedo. Simplesmente continua fazendo isso até o fim. É um desafio, né, que eu proponho. Não olhe, porque errado todos nós somos. Ninguém é perfeito, ninguém. E ninguém é bom. Bom é só o Pai que está no céu. Então é isso. Eu inicio esse estudo dizendo que o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele percebe a angústia, a busca, né, de cada ser humano, mas ele possui, só ele, né, o que completa cada ser humano. Então, quando você ouve uma música, quando você ouve um filósofo grego ou de outra nacionalidade, você percebe o quanto ele diz sobre o sentimento humano, sobre as percepções, né, da vida. Isso é um sentimento, isso é uma intelectualidade, isso é um conhecimento. Nada disso antepõe a Deus que criou todas as coisas. Isso simplesmente mostra o sentimento e a angústia e a miséria, né? Como José de Alencar dizia, José de Alencar não, na verdade, eu esqueci agora o escritor, eu tô com a fisionomia dele aqui, mas não tô lembrando o nome. Ele dizia, né, eu não tive filhos para não perpetuar a miséria humana. Então, de certa forma, como Salomão também diz, né, que mais vale um aborto do que um homem que viveu 100 anos. Ele fala, né, eu tive isso, tive aquilo, e no final eu cheguei a essa conclusão. Então você sabe que esse é um sentimento humano, mas Deus, ele vem justamente para preencher essa lacuna. Então o conhecimento diz muito sobre o ser humano, mas só Deus pode resolver, né, essas angústias. Eu, como psicanalista também, né, eu sei o quanto os traumas e quanto o ser humano, né, é angustiado e como a ansiedade toma ele. Mas sempre nós temos que voltar para Cristo. E não importa quais os atos praticamos que não são vistos como corretos, mas nós temos que voltar para Ele. Porque nenhum homem pode mudar, somente Ele pode nos mudar. E aqui Paulo leva consigo a Timóteo, né? Em Atos 16, de 1 a 5, ele diz que chegou a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e pai de grego. Olha para você ver, mais de um pai grego, né? E dele davam bom testemunho os irmãos. E ele quis que ele fosse circuncidado por causa dos judeus, né? Por causa dessa forma, né, dos judeus verem segundo aos costumes, né? E assim a igreja era fortalecida, no dia aumentava em número. Essa igreja, né, não um local físico, mas as pessoas, né, que compram a ideia e que percebem, né, a necessidade de Jesus em suas vidas. A visão introade que ele teve, né, está descrito aqui em Atos 16, do 6 ao 10, que diz que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia. Olha para você ver, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, descer a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão,
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, ele fez, né, o que ele entendia ali diante dessa visão. E ainda em Atos 16, de 11 a 15, diz que Paulo e Filipe, né, mostra Paulo em Filipos, e uma mulher, né, de nome Lídia, convertida. Fala que tendo, pois, navegado de Troade, seguiu diretamente a Samatrócia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia dessa cidade. Permaneceu alguns dias e no sábado, saindo da cidade para junto ao rio, pareceu haver um lugar ali de oração, e assentando, falando às mulheres que para ali concorriam, né? Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. E o Senhor abriu o coração para atender aquelas coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a casa rogou, dizendo: julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, constrangendo-os. Aqui ainda mostra a cura de uma jovem adivinhadora, né? Fala que aconteceu que indo para um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa. Essa jovem, ela falava, né? Esse é servo de Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação. Olha só que interessante. Ela tinha um espírito de adivinhação, porque a adivinhação é um espírito, né? E esses espíritos familiares, eles estão aí por muitos e muitos anos, né? Então eles têm o poder de falar coisas que você às vezes até acha, né? Dentro do que você percebe ali que tem uma certa relevância. Por quê? Porque eles têm conhecimento, mas eles também podem enganar, né? Porque eles têm os intuitos deles, porque bom é só Deus, né? Então você não sabe qual que é o intuito dele. E eles têm muita informação de familiares, passado, eles estão há muitas gerações, né? Há muitos anos se perpetuando. Então são espíritos familiares. E ela aqui, olha para você ver, ela falava bem de Paulo, né? E falava que ele realmente pregava a salvação. Mas mesmo assim, isso se repetiu por muito tempo, né? Então Paulo, já indignado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira dela. E ele na mesma hora saiu. E por isso, né, em Atos 19 ao 26, mostra que Paulo e Silas foi açoitado e preso, principalmente pelos né, que usavam essa mulher para ganhar dinheiro, né? E então eles levaram diante das pessoas ali, né, que tomavam as decisões, as autoridades, instigou o povo a fazer com que eles fossem, né, açoitados e presos. E olha só para você ver, isso acaba, como eu disse, né, no estudo anterior, não existe um plano para seres humanos, para cada ser humano. Existe um plano maior, que é o plano de Deus, e cada ser humano encaixa nele. E como Paulo no final lá, ele acaba sendo degolado, mas nós vamos ver aqui que ele é preso, mas é solto. Então quer dizer, não era o momento ainda. Então Deus, ele só permite que algo aconteça a você se tiver dentro do plano dele. Se não tiver, não importa o que aconteça, entendeu? Nada vai acontecer enquanto ele não permitir. Porque só ele detém o poder sobre todas as coisas. Nenhum ser, nada, nem a potestade, nem autoridades malignas, nada tem poder, tamanho. Até esses foram criados, né, como diz lá no livro de Jó, para o dia mau. Então eles foram criados, pessoas ruins, almas ruins, todos, tudo foi criado por ele, para o dia mau. Porém, se ele não permitir, então aqui mostra que sobreviveu um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriu todas as portas, soltaram as cadeias de todos. Então, como João foi impedido a cabeça dele, Pedro foi preso, depois foi solto, no final ele, né, acaba como mártir, morto, né, e os historiadores falam que foi crucificado até de cabeça para baixo, mas Paulo foi preso, mas solto. E depois ele vem, né, como nós vamos ver mais para frente, a acontecer
a sua prisão e morte, mas daí já era permissão. Aqui não era ainda. E olha o que aconteceu, né? Sacudiu e soltou. E ainda fez a conversão do carcereiro, né? Diz aqui que o carcereiro despertou do sono e vendo a porta aberta, puxou a espada e queria suicidar. Mas Paulo brandou, né? Não te faça mal nenhum, todos estamos aqui. Então ele tendo pedido uma luz, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E ainda pediu para que eles pudessem, né, se ele pudesse aceitar esse Deus deles, que foi feito não só a eles como os seus familiares. E logo depois, ainda em Atos 16, do 35 ao 40, né, Paulo e Silas são livres da prisão. Quando amanheceu, né, os mesmos que prenderam ele, né, comunicou que podia liberá-los. Porém, Paulo falou: não, nós somos cidadão romano e se vocês fizeram formalmente a nossa prisão, agora vocês vão fazer a nossa soltura também de forma formal. E eles temeram, né, por ele ser romano, e fizeram os praxes legal, libertando-os, né, da prisão. Por quê? Porque não era ainda permissão de Deus. O plano dele ainda tinha coisas para acontecer. E agora em Atos 17, né, nós vemos do 1 ao 9, nós vemos a Paulo e Silas em Tessalônica, né, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo seu costume, né, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca da Escritura, né, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Cristo, né, que veio anunciar, né, o evangelho da misericórdia, da graça, né, e é ele que nós temos que aceitar. E não aceitar simplesmente palavras ou num ato, num templo emocionado, não. É aceitar no dia a dia, e isso que é difícil, né? Às vezes eu aceito, em outros dias já não. Às vezes eu nego, entendeu? Ao fazer um mal para o meu irmão, né? Às vezes até em casa. Então essa que é a dificuldade, né, do ser humano, aceitar Cristo todos os dias, né? Quando você tem aquele sentimento, aquela coisa, né, da natureza, e você tem que controlar e você não consegue, é essa aceitação que nós estamos falando. Por quê? É colocar Cristo dentro de você. É quando você sente a vontade, né, de fazer algo, às vezes, e você sabe que aquilo ali não é uma coisa que seria bem vista aos olhos de Cristo, e você se pergunta: o que ele gostaria que eu fizesse? Então é isso aí que é aceitar, né? E aqui nós vemos que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, né, ao ouvirem as palavras. Contudo, soltaram Jason, que eles tinham prendido, e os mais, após terem recebido deles a fiança estimada, né? São pessoas ali que estavam no meio daqueles e que eles pegaram, né, para, de certa forma, calar, né? Fazer com que eles calassem. Paulo e Silas em Bereia é narrado aqui em Atos de 10 a 15, né? Atos 17, de 10 a 15, que fala que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E sempre que eu faço estudo, às vezes eu estou em algum lugar, tem um barulho, mas eu não sabe, nada atrapalha. Por quê? Porque quando você tem o foco, você tem a visão das coisas, sabe, muito bem esclarecida, nada atrapalha, né? Como um bom psicanalista, né, nada pode tirar você do centro, né? Saber que quando você está bem com você mesmo, ou quando você está fazendo algo que você tem certeza, né, nada pode te perturbar. E aqui fala, né, que lá em Bereia, né, eram muitos mais pessoas nobres do que os tessalônicos, né, e receberam a palavra com avidez e examinando, né, cada detalhe. Então, o conhecimento, as pessoas esclarecidas, o QI, às vezes, ela faz com que as pessoas percebam quando a coisa é feita de um nível, né, aonde elas podem realmente
tirar suas próprias conclusões. Porque o ser humano, como diz, né, em outras partes da Bíblia, prestamos um culto racional a Deus. Então às vezes as pessoas acham que o culto tem que ser um culto cego. Às vezes tem pessoas que até falam assim, você tem que crer e apenas, você não tem que questionar nada. E ele pede para que prestamos um culto racional a Deus. Então não existe medo de você tentar questionar ou fazer perguntas, questionamentos a Deus. Ele tem todas as respostas. Às vezes você não está preparado para ouvi-las, ou não tem um nível, né, de percepção, de clareza. Nós somos limitados, mas Ele pode nos esclarecer todas as coisas. E nós podemos buscar. E tem pessoas que têm, né, e como aqui esses de Beré, né, eles não eram igual aos Tessalônicos, então eles tinham um nível, né, maior. Mas eles examinaram e perceberam que existia veracidade, né, naqueles fatos. E aqui os responsáveis por Paulo levaram a Atenas e regressaram trazendo a ordem, né, a Silas e Timóteo para que o mais depressa fossem ter com ele. E agora eu chamo a atenção para o discurso, né, de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito revoltava-se com a face de idolatria, né, que dominava a cidade. E idolatria é aquilo que você coloca no lugar do Criador de todas as coisas. Pode ser um pastor, um líder religioso, pode ser até um filho, pode ser um hobby, qualquer coisa que toma o lugar. Não que você deixa de fazer, você pode fazer, mas não pode tomar o lugar do Criador de todas as coisas, né? E é interessante que ele diz aqui em Atos 17 ainda, né, de 16 a 34, mas especificamente no 18, ele diz, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Olha que interessante, ele contendia com filósofo aqui, ó. Havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Ou seja, todos que passaram, os maiores nomes, mas nenhum foi maior que Jesus, né? O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? O mestre que passou por 33 anos nessa vida para conhecer, para ter o sentimento humano, para perceber o sentimento humano, né? A miséria, a angústia, a ansiedade do ser humano. O sumo sacerdote, né, o único que pode expiar nós perante, né, o nosso pecado, e não simplesmente passar um pano, colocar um sangue por cima como era feito, né, no sacrifício, mas lavar, tratar o pecado na essência, né? Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? E é interessante que aqui, ó, no 23 ele diz, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, por este que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mão de humanos, né? Porque hoje eu vejo até um perigo nesses templos, né? Porque esses templos, eles têm um custo. E esse custo, às vezes, faz com que o pregador, às vezes, atenha apenas a isso, né? A tirar daquelas pessoas que vão ali à procura de libertação, de paz, né? E às vezes elas são sugadas ali por aqueles pregadores para manter até mesmo aquele local, né? E as vidas, né, também deles. E aqui ele diz, né, de uma só vez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando ou possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nós movemos, nele vivemos e movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Olha para você ver que interessante, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e prata ou pedra,
Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. O que é uma notificação, né? Notifica o homem, né? Da ignorância, para que se arrependa. E aqui no finalzinho nós vemos, né, que eles uns zombavam e outros criam, né, a respeito do que eles diziam. Dionísio, por exemplo, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com ele outras mais. Então sempre vai haver aqueles que acreditam e aqueles que não. Porém, é isso. Deus, Criador de todas as coisas, sabedor do quão você é miserável, né? Da sua ansiedade, das suas angústias. Então quando você ouve uma música, você ouve um filósofo, você fala frases, né? Desses, é simplesmente esses que conseguem mostrar em palavras o quão é miserável o ser humano, o quão, né, a angústia, a ansiedade toma conta, né? E está aí a psicologia e todo o conhecimento para tratar do sentimento humano. Porém, Deus, Ele é criador de todas as coisas e Ele criou tudo. Então, existe uma cadeia alimentar. E às vezes eu olhei um dia desse um boi, e aí estava ali o filhote dele, fazendo um carinho nele, né? Na verdade era até uma vaca. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, eu não vou comer mais carne. Pô, uma churrascaria, né? Tão gostoso. Então, Deus fez todas as coisas. E Ele fez os animais para, como as plantas que você arranca ali, né? E cose, e cozinha, come. Então tudo foi feito por Ele. Algumas coisas na cadeia não está na parte de cima como nós, né? Que acabamos dominando. E Ele diz, né? Dominai sobre tudo na terra, né? Sobre todos os animais e tal. E Ele fez todas as coisas. Ele fez também o mal para o dia mal. E se você tem algo que você sabe que não é bom, olha para Ele, só para Ele. Não escuta os demais. Porque aqueles que lhe falam são pessoas também que cometem erros, talvez até piores. Ou não, mas você não pode julgar, porque você não é juiz. E Ele vai vir como juiz no dia certo. Mas hoje Ele quer que nós pregamos, como Paulo, o evangelho do amor, da graça, da misericórdia. E sim, vai chegar o dia do juízo, e Ele será o juízo. Não aceite ninguém sobre você como juiz, porque ninguém é juiz. Só Deus pode te julgar. Amém?